Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje a nossa videoaula vai ser sobre o Renascimento. O Renascimento é um dos períodos mais interessantes e mais significativos dentro da história da arte. A gente conhece o Renascimento também como a Idade da Luz, em contraposição, à Idade Média, que a gente chamava de a Idade das Trevas, a Idade da Escuridão. Porque o conhecimento ele não era acessível, então foi um apagão do conhecimento durante a Idade Média. E agora no Renascimento tudo isso vai ressurgir, vai renascer. Então o conhecimento vai estar muito mais palpável e muito mais presente na vida das pessoas. Então, o Renascimento a gente divide ele em três partes, em três fases. O Renascimento ele aconteceu entre os séculos XIV e XVI. Então, a parte inicial ela aconteceu no ano de 1300, no século XIV, que a gente chama de Trecento. E a segunda fase, em 1400, século XV, que a gente chama de Quattrocento. E a última fase, então, 1500, que é a fase das grandes estrelas, dos grandes artistas, século XVI, Cinquecento. Então, esses nomes são todos italianos, porque o Renascimento ele surgiu na Itália. Para vocês ficarem espertos, eu trouxe algumas informações importantes, sobre o que estava acontecendo no mundo, então, nessa época. Então, o ápice do Renascimento ele vai acontecer em 1500, que é o século XVI. Então, neste período, lá na Europa, estava acontecendo o Renascimento. A literatura europeia dessa época se chama classicismo, por causa dos valores da antiguidade clássica, valores greco-romanos. Então, um dos autores desta época lá na Europa é o Camões. A arte aqui no Brasil, ela não existe nesse momento, então ela é inexistente. Para vocês terem uma ideia, então, se vocês ainda não pensaram nisso, 1500 é o ano da descoberta do Brasil. Então, o Brasil estava nascendo nessa época. Só tinham índios aqui, então não tinha nenhuma cultura assim mais elaborada, mais culta, A literatura no Brasil, essa sim, ela já existia e vai se chamar quinhentismo. Só que na verdade não é uma literatura brasileira, genuinamente, porque era uma literatura trazida pelos portugueses, e o Pero Vaz de Caminha então era português, não era brasileiro. Só para vocês terem uma noção, então, uma visão geral do que estava acontecendo. Eu achei interessante trazer essas informações para vocês, porque no conteúdo anterior, que a gente estava estudando, que era a arte gótica, que aconteceu na Idade Média, lá na Europa, alguns alunos, que eu achei bem interessante também a dúvida deles, me perguntaram se não existem igrejas góticas no Brasil. E existem, Existem igrejas com características da arte gótica, porém não góticas. Por quê? Porque o Brasil ainda não tinha sido nem descoberto, na época em que a arte gótica estava acontecendo. Então, as igrejas que existem hoje, com características da arte gótica, como, por exemplo, os vitrais, elas são chamadas de neogótico. Neo quer dizer novo, então novo gótico, São igrejas com características, algumas influências, e características da arte gótica, porém em outro tempo, em outro tempo e espaço. Então, para vocês ficarem espertos, então não existia uma arte brasileira nesta época. O Brasil vai começar a ter um pouco de arte assim brasileira a partir do Barroco brasileiro, mas ainda com muitas influências lá da arte europeia, Vai ser mais ou menos como copia e cola. Uma arte genuinamente brasileira mesmo vai acontecer só no modernismo brasileiro, que é lá em 1922. Então, vocês ainda têm muita história pela frente até chegar no modernismo brasileiro.
Então, só para vocês entenderem e ficarem espertos, né, nas datas. Então, vocês já viram na aula anterior, né, um vídeo e um texto sobre o contexto histórico, né? Eu vou recapitular algumas coisas, mas só assim, rapidamente, né, para vocês entenderem um pouco mais e se lembrarem, né, de algumas partes, então, do contexto histórico. Achei bem legal a participação de vocês também, tá? Muitos alunos participaram através dos comentários, achei bem interessante, fiquei bem feliz, né, com os comentários de vocês. Então vamos começar a falar, né, do contexto histórico, que vocês sabem que é muito importante, né, para a gente entender e interpretar as obras, né, de cada período. Então o Renascimento ele iniciou na Itália, mais precisamente em Florença, e depois se espalhou, né, pelas cidades italianas e se expandiu para outros países da Europa, como a Alemanha, por exemplo. Aquela moça que foi minha ex-aluna, né, do Duarte, que mora na Itália, ela até comentou no EO, né, que a Itália é um país bem antigo e eles conservam muito, né, essa história, esses monumentos antigos. Realmente, tá pensando nos países ocidentais, a Itália é um dos países mais antigos. Então pensem, a era romana, né, que a gente viu, a arte romana, ela aconteceu basicamente na Itália. Então, o Coliseu, por exemplo, é um dos símbolos da Itália e foi construído há muitos anos atrás, né? Então, a Itália, ela conserva essa história toda. E o Brasil, a gente pode dizer até que é um bebê, né? Porque só tem 520 anos. Então, é pouco tempo, né? Comparando com a Itália. Então, nessa época também começaram a surgir os estados nacionais, né, as nações, e o que reinava por lá, então, era o absolutismo monárquico. Aconteceu nessa época, então, também as grandes navegações, e assim eles descobriram, né, por exemplo, o Brasil, né, descobriram a América também, né, Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral, né, que descobriu o Brasil. Aconteceu também uma coisa muito importante para esse período, que foi a invenção da imprensa, né, de Gutenberg. Eu já vou explicando depois com uma imagem, tá, esses 3 últimos tópicos. E outra coisa que aconteceu também, que foi importante, foi a reforma protestante, né, de Martinho Lutero, né, encabeçada pelo Martinho Lutero. Então, primeiro eu vou falar das grandes navegações. Então, na Idade Média, acreditavam que a Terra era plana. Inclusive, alguns ainda acreditam, né? Então, que a Terra tinha um limite, e se você ultrapassasse esse limite, você cairia num abismo, né? No caso ali, os navegadores cairiam num abismo e um monstro terrível iria devorar, né, a sua embarcação e todos os tripulantes, como mostra aí nesta gravura. Só que depois, no Renascimento, eles começaram a ter um conhecimento empírico. O que significa isso? Eles começaram a experimentar as coisas, né? Experimentar realmente para ver como as coisas aconteciam. Então, eles foram destemidos mesmo, partiram, né, mar adentro, e descobriram então que não tinha esse limite, né? E assim que eles navegaram por grandes distâncias, né, e descobriram o Brasil, né, no caso Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, então que descobriu a América, depois também descobriram ali o caminho, né, a rota das Índias, onde eles conseguiram as especiarias, tudo isso, né, vem na disciplina de História. Então, uma das invenções mais importantes dessa época foi a imprensa de Gutenberg. Quando a gente fala em imprensa, né, hoje em dia a gente pensa em jornal, revista de fofoca, mas essa imprensa aqui equivale à impressora, claro que de uma forma bem rudimentar. Então, como funcionava esse processo? Aliás, é um processo bem parecido com a xilogravura, que vocês já viram lá em ACTEC. Então, como funcionava? Eles tinham as letras forjadas em metal, uma a uma, que eram chamadas de tipos,
né? Por isso também chamam depois de tipógrafo, né? Esse tipo de impressora. Então eles pegavam as letras, né? Selecionavam as letras para formar ali as frases, né? Que vai formar um texto ou uma página, né? Com um texto. Depois de formada essa placa, né? Com as letras que formavam um texto, eles passavam tinta por cima dessa placa, colocava a folha por cima, colocavam na prensa, que era feita de madeira ali, uma prensa à manivela, e o contato, então o atrito, né, forçado ali pela prensa, que fazia a impressão, como se fosse um carimbo, né, na folha. Então a folha ficava impresso o que estava escrito ali com os tipos, né, com as letrinhas de metal. Vocês podem pensar, nossa, isso é um processo muito trabalhoso, né? Mas era muito mais trabalhoso o processo de escrita dos monges copistas, né, lá da Idade Média. Porque eles tinham que copiar a punho, né, a mão mesmo, página por página, né? Fazia o livro, então, vários meses ali copiando, né? Aqui é um processo mais rudimentar também, porém, eles conseguem imprimir várias folhas do mesmo texto com um tipógrafo só, né? Com uma placa só, eles conseguem imprimir várias cópias. Então, assim, o conhecimento passou a se alastrar, né? Se divulgar muito mais, porque eles conseguiam fazer várias cópias do mesmo livro, né? O livro mais copiado da época era a Bíblia. Então, a gente já vai falar dela também. Então, para falar dessa questão da reforma protestante, né, tem que falar também do Martinho Lutero, que é esse carinha aqui. Né, aqui é uma cena do filme Martinho Lutero, se alguém tiver interesse em assistir. Então, Martinho Lutero era um padre católico, né, estudava então num mosteiro católico, e ele era alemão, né? Quando ele começou a traduzir, né, fazer a tradução da Bíblia ali do hebraico, né, do grego para o alemão, principalmente ali no Novo Testamento, ele começou a se deparar com algumas coisas bem duvidosas, né? Porque a igreja da época pregava uma coisa e na Bíblia estava escrita outra coisa. Um exemplo, por exemplo, né, para vocês entenderem, é a questão da venda de indulgências, que eu já falei na aula anterior para vocês, né, que eles cobravam, né, em dinheiro pelo perdão dos pecados, né, como se fosse ali pagar um boleto e os teus pecados estavam perdoados. Então, Martinho Lutero, quando ele traduziu a Bíblia no Novo Testamento, no Novo Testamento é escrito que o perdão é dado pela graça de Deus, né, somente. Ou seja, que só Deus, né, pode dar esse perdão. Então, você não pode comprar ele. Entre outras coisas, tá? Essa foi só uma das coisas ali que ele descobriu. Então, ele fez tipo uma espécie de protesto, né? Reivindicando que a igreja, o Papa, né, da época, ele admitisse, né, que a igreja estava pregando coisas que não estavam na Bíblia, ou seja, que não estavam de acordo, né, com a fé cristã, e que devia mudar, né, se redimir. Mas ele foi julgado, né, foi feito um tribunal ali com o Papa e outros do clero ali, né, e ele foi julgado e condenado, né, foi preso, perseguido, torturado, enfim, morreu, né, anos depois. Mas foi muito importante nessa questão dele ter traduzido a Bíblia para o alemão, porque daí mais pessoas conseguiram ter acesso a esse conhecimento. O conhecimento nessa época foi muito importante, né? Você saber ler e escrever. Porque as pessoas já sabiam ler e escrever muito mais aqui do que na Idade Média, porém, os escritos, principalmente os escritos sagrados, né, estavam escritos em hebraico, grego ou latim. Então, no momento que ele começou a traduzir para o alemão, isso ficou mais acessível, né, às pessoas, porque daí elas conseguiam entender o que estava escrito, né, nessas partes, então, do Novo Testamento. Então, Martinho Lutero, ele é o fundador da Igreja Luterana, que a gente chama também de Igreja Protestante, por conta desse protesto, né, que ele fez, então, contra a Igreja Católica.
Ao meu ver, a intenção dele nunca foi dividir a igreja, né? Ao meu ver, ele queria que a igreja realmente visse, estamos fazendo errado, né? Não está bem certo o que a gente está fazendo, ou não está nada certo. Vamos agir daqui para frente da maneira certa, mas não foi isso que aconteceu, né? E acabou então tendo uma divisão entre a Igreja Católica, e daí formou-se uma nova igreja, que é a Igreja Luterana, né? Que tem também até os dias de hoje. E a partir daí surgiram então várias outras igrejas evangélicas. Evangélicas, né, porque se baseiam, não que se baseiam só nisso, mas se baseiam na boa nova, né, trazida pelo Evangelho, que é a vinda, né, de Jesus para perdoar os nossos pecados, né, segundo a Bíblia. Então, agora a gente vai ver as características gerais, né, do Renascimento, para depois ver as características específicas, né, da pintura, da escultura e da arquitetura. Então, as características gerais. Primeiro, o retorno aos valores da antiguidade clássica. Por isso até tem esse nome renascimento, né? O renascer da cultura da antiguidade clássica. Sempre que a gente falar de antiguidade clássica, vocês têm que lembrar de greco-romana, né? Da arte grega e da arte romana. A arte romana, ela aconteceu basicamente na Itália, então foi muito fácil, né? Muito óbvio, né? O ressurgimento desses monumentos, a descoberta ou a redescoberta, né, desses monumentos e dessas ideias, né, da arte greco-romana. O antropocentrismo, então vocês devem lembrar que durante a Idade Média o pensamento era o teocentrismo, né, Deus, a igreja, né, como centro de tudo, comandando tudo, né, Deus, centrismo, centro, né. Aqui então vai mudar, vai voltar a questão do antropocentrismo. Antropo quer dizer homem, então o homem como centro do universo, todas as coisas feitas e pensadas a partir do homem. O hedonismo, que é o prazer, né, pelo corpo, porque na Idade Média tudo isso era pecado, considerado pecado, né, você cultuar o seu corpo. Então eles vão voltar, vão resgatar isso, né, da antiguidade clássica, lá, principalmente da Grécia, que eles cultuavam muito, né, o corpo. E a principal de todas as características será o racionalismo. Então eles não vão mais acreditar, é assim porque Deus quis, né, que fosse assim, ou a igreja quis, né. Então eles vão começar a duvidar, a investigar e a experimentar tudo, né. O processo, né, a iniciação científica vai começar aí, né, esse processo de buscar respostas, né. Por que as coisas funcionam assim e não de outro jeito? E não atribuir a Deus ou a uma força, né, o que acontecia. Então eles vão buscar respostas para tudo, e isso vai ser muito importante, que a gente chama de conhecimento empírico, né, quando você experimenta ali na prática o conhecimento. Então, agora falando das características da pintura, então o racionalismo, então eles não vão só pintar uma tela, eles vão pensar nesta tela, né? Nessa composição, vão pensar, vou pintar uma árvore, né, no cenário. Então a árvore ela não pode ser de qualquer jeito, né? Eu tenho que observar uma árvore e não pode ser qualquer árvore. Não, eles vão observar uma árvore em específico, né? Se for dizer uma mangueira, tem que ser uma árvore com características reais de uma mangueira, né? Se eu vou dizer um abacateiro, tem que ser características de um abacateiro. Não posso desenhar ali uma mangueira e dizer que é um abacateiro, né? Então eles vão começar a estudar tudo isso, né? Como é a folha, como é o tronco, né? Então essa questão do racionalismo. O realismo, então eles vão começar a observar e colocar isso na tela. A perspectiva, que também tem muito a ver com o realismo, né? É que as coisas elas vão, questão da óptica, né? As coisas vão diminuindo de tamanho conforme elas se afastam, né, do nosso campo de visão. Né? E conforme, por exemplo, se a gente está no meio de uma rua, conforme a gente vai andando, as coisas parecem que vão ficando maiores. Não quer dizer que as coisas vão crescendo, é que o nosso campo de visão vai mudando. A luz e sombra, o esfumato,
né, e o Leonardo da Vinci, né, que vai ser um dos artistas top, assim, o mais top do Renascimento, ele é o rei do esfumato, né? Depois, quando eu mostrar as obras dele, eu vou explicar o esfumato melhor para vocês. A tinta óleo, que já começou a ser usada lá no finalzinho da Idade Média, com os irmãos Van Eyck. Na verdade, ali o Giotto e o Van Eyck, eles estão no processo de transição entre o gótico e o renascimento, que é ali 1300, né, naquela época. Então é um processo, né? Ninguém assim deixa de ser gótico e vai se tornar renascimento, é um processo, né? Vai ter a fase da transição. O Trecento, por exemplo, é essa fase de transição, do gótico para o renascimento. Então não é mais gótico, mas também não chega a ser assim o ápice do renascimento. Então é uma fase de transição, o Trecento. Então vamos começar também a fazer os retratos. Então as pessoas vão começar a ter mais dinheiro, né, os nobres, e vão contratar os artistas para fazerem retratos. Lembrar que nessa época não tinha nem vestígio de surgir a fotografia, que surgiu muito tempo depois, né? Então o que eles usavam para fazer retrato era contratar os pintores, né, já que não tinha fotografia. O individualismo, então os artistas vão começar a ser reconhecidos e assinar suas obras, né? Porque antes eles eram chamados de artesãos lá na Idade Média, né? Não tinha assim, tal pessoa fez esse quadro, né? Porque era tipo qualquer pessoa, a pessoa não assinava, a maioria das coisas a gente não sabe quem fez de fato, né? Então vai surgir com isso o mecenato. O mecenato é tipo um patrocinador, né? A pessoa que paga para o artista criar então a sua arte. Se chama mecenato. Muitos papas católicos eram mecenas, tá? A Igreja Católica tem muito a ver com mecenato nessa época, né? Os papas, eles patrocinavam, a Igreja patrocinava os artistas, né? E alguns cientistas desta época. Então agora a gente vai começar a explorar, né, as obras e os artistas, e vocês vão começar a entender e a perceber essa transição, essa evolução, né, do Trecento, Quattrocento até chegar no Cinquecento, que é a fase das grandes estrelas. Então, como eu disse anteriormente, o Giotto, que a gente viu já lá na arte gótica, ele é o artista que vai fazer a transição entre o gótico e o renascimento, lá no Trecento, né? É um dos artistas. Então, eu trouxe aqui para vocês uma obra dele que se chama O Batismo de Cristo. A gente sabe ainda que é a Idade Média por conta da auréola. Então, ainda tem vestígios da Idade Média, né, lá da arte gótica. Então aqui vocês veem que é uma cena, embora realista, pensando nas obras da Idade Média, mas ainda está longe, né, do realismo mesmo, né? Porque olha como ele fez o Rio Jordão e essa transparência está bem esquisitinho, né? Mas já tem assim um volume nos tecidos, né? Tem uma preocupação de o rosto ser mais humano, então tem uma evolução, né? Não a evolução que vocês vão ver lá depois no Cinquecento, que é assim, parece anos-luz à frente, né? Mas já tem uma preocupação, né, com essa evolução. E vocês vão ver de um artista para o outro, que eu vou mostrar em sequência de evolução, esses detalhes, né, que vão evoluindo em cada pintura, né? Então aqui é uma obra também dessa fase de transição, né, do Trecento, porém ela já é bem mais realista do que a do Giotto, se a gente for fazer uma comparação. É do Fra Angelico e se chama Anunciação, quando o anjo Gabriel vem falar, né, para Maria que ela vai ser mãe, né, vai ficar grávida e vai ser mãe então de Jesus. Então aqui, se vocês observarem, já tem uma preocupação, né, com a perspectiva, né, vai diminuindo o tamanho conforme vai se afastando. Tem uns personagens lá atrás. Na verdade, esses personagens
a ideia é que sejam o Adão e Eva sendo expulsos do paraíso, mas podem ver que eles estão vestidos aqui, né? Porque na Idade Média não se mostrava muito o corpo. Então aqui o anjo Gabriel, se a gente for ver as penas aqui do frangélico, as penas que ele fez, né, nas asas do anjo Gabriel, já são muito mais realistas, né, embora ainda não estejam perfeitas, do que a gente via lá na Idade Média. Porém, ainda tem vestígios, ó, é a fase da transição, né, porque ainda tem auréola aqui nessas obras. Aqui a gente já vai entrar na fase do Quattrocento, então já vai ter uma evolução, né, se a gente comparar com as obras do Trecento. Então, é uma obra do Piero della Francesca, também é o batismo de Cristo, como vocês viram na do Giotto, lá então a mesma cena, só que bem diferente, né, a questão do realismo. Então tem Jesus ali sendo batizado, né, pelo São João Batista. Podem ver que tem bem mais realismo na cena, né? Estão os anjos ali conversando, batendo papo. Pois é, vai ser o próximo, então. É assim mesmo, né? Os anjos ali batendo um papo. Tem um reflexo, ó, da água aqui no chão, né? Da árvore, a gente vê parte da árvore refletida ali. Tem o rapazinho lá, o próximo, né? Já tirando a roupa, que vai ser o próximo a ser batizado. Então já tem uma perspectiva melhor. Olha, bem mais realista. A árvore, né, as folhas também são mais realistas, tem essa perspectiva também, ó, as árvores que estão lá atrás são bem menores do que as que estão aqui na frente. Então tem um realismo muito maior, né, nessa obra aqui, comparando com uma obra do Giotto. Esse aqui é um dos clássicos, né, do Renascimento, que é o Nascimento de Vênus, né, do Sandro Botticelli. O Botticelli é um dos únicos artistas assim que trabalha com a mitologia, né? Ele busca esse retorno à mitologia. Ele também é do Quattrocento. Tá? Já tem uma evolução artística também, né, em relação ao Trecento. O nascimento de Vênus, então, tem a ver com a mitologia lá do nascimento. Vênus é Afrodite, né, deusa do amor. Então, ela nascendo ali de uma concha. Então tem mais realista, né, do que as obras do Giotto, porém ela ainda tem alguns resquícios, né, da arte gótica. Um deles é essa questão do contorno, né, das linhas do contorno, que no Renascimento ali no Cinquecento principalmente já não existe mais. Tem a questão dos ombros, a anatomia não está 100% correta, porque os ombros estão muito baixos, muito caídos, assim, muito curvos, né? Que não é realista, e o pescoço dela é mais alongado do que o normal. Então tem alguns defeitos, mas entre aspas eu particularmente acho uma obra muito bonita. Tem ela nua, né, mostrando o corpo, que também remete, né, a essa questão da antiguidade clássica, além de ser uma cena mitológica, né. E agora a gente vai ver as grandes estrelas do Renascimento, né, que a gente vai chegar no Cinquecento. Uma delas, então, é Michelangelo, que é super conhecido, né? Essa obra aqui também é super conhecida. Na verdade, ela é um fragmento de uma obra bem maior, que eu vou mostrar já na sequência para vocês. Essa aqui é a criação de Adão. Então, nas obras do Michelangelo, a gente vai ver uma preocupação bem maior com a questão da anatomia. Então, muitos personagens vão estar nus mesmo para mostrar assim, toda a anatomia, né, a questão do corpo. Tanto o Michelangelo quanto o Leonardo da Vinci, que a gente vai ver depois, eles faziam um processo de dessecação dos cadáveres para estudar anatomia. Então, eles pegavam cadáveres de indigentes e abriam o corpo, né, para ver como funcionavam as coisas, como funcionavam os músculos, os ossos, para fazer os movimentos. Então, eles faziam um estudo bem detalhado para poder pintar da melhor forma possível, né, da forma mais realista possível. Então, aqui é a criação de Adão, o momento ali que Deus, né, une ali, cria, né, que eles unem os dedos, mas não chegam a tocar os dedos aqui,
para criar então o Adão. Esse aqui é o juízo final, que faz parte da mesma obra ali da criação de Adão. Essa aqui, então são obras, eu já vou mostrar dela no completo, né, no total para vocês. São pinturas, são afrescos, então pinturas feitas diretamente na parede, da Capela Sistina, que fica dentro do Vaticano. Né? Essa aqui fica no altar da capela, então o juízo final. Vocês podem ver novamente uma característica das obras do Michelangelo, mostrar o corpo, né? Mostrar a anatomia. Lembrando muito, né, das obras da Grécia Antiga. Então aqui mostrando para vocês a Capela Sistina, então tem vários afrescos, né, várias pinturas na parede feitas então pelo Michelangelo. A Capela Sistina é a capela onde eles fazem a votação para escolher o Papa, né, que vocês já devem ter visto na TV, em filmes, enfim. Então é dentro dessa capela que eles fazem essa escolha. Então um dos lugares mais sagrados assim, né, para o mundo católico. Fica dentro do Vaticano. Então aqui é o teto, para vocês verem as paredes laterais, aí é o teto. E aqui bem no meio da Capela Sistina fica a imagem ali da criação de Adão. Então cada espaço desse tem uma passagem bíblica diferente, né, pintada pelo Michelangelo. Aqui mais algumas fotos para vocês verem a Capela Sistina. Então são obras do Michelangelo. Outro artista também, que é uma das estrelas dessa época, é o Rafael. O Rafael, ele se inspira muito nas obras do Michelangelo e do Rafael. Então, do Michelangelo, do Rafael não, do Michelangelo e do Leonardo da Vinci. Então, vocês vão ver bem clara, bem nítida nas obras do Rafael essa influência dos outros dois. Do Michelangelo, vocês vão ver a questão do corpo, né? O corpo que ele faz, a anatomia que ele usa é muito parecida com a do Michelangelo, né? Como se ele se inspirasse mesmo. E se inspirava mesmo, tá? Porque enquanto o Michelangelo pintava a Capela Sistina, que fica dentro do Vaticano, o Rafael ele foi contratado para pintar as estanzas papais, né, os quartos ali, os aposentos do Papa. Essa é uma obra, por exemplo, a Escola de Atenas, que é um afresco, né, de uma das estanzas papais. Aqui a Maria e a criança. O Rafael também é conhecido por fazer os anjos ou os bebês gordinhos. Então, sempre que a gente vê uma criança, um bebê gordinho, assim, dessa época, pode crer que é do Rafael. A influência que vocês vão ver do Leonardo da Vinci está nessas paisagens atrás. Que depois, quando vocês forem ver as obras do Da Vinci, vocês vão ver que é muito parecida. Então, na paisagem, ele se inspira nas obras do Leonardo, e no corpo das pessoas, né, na anatomia, é parecido com as obras do Michelangelo. E ele conheceu os dois, né? Convivia com os dois, então. Convivia pero no mucho, né? Porque eles tinham normal de artista famoso, né? Tem um gênio muito difícil, é muito difícil lidar com esse tipo de pessoa. Então eles conviviam assim de viver no mesmo lugar, mas não se davam bem não. Nenhum dos três. Aqui a deposição do Rafael, né, quando eles tiram então Jesus da cruz. Então aqui novamente, ó, o corpo, a parte anatômica vai ser muito parecida com as do Michelangelo, né, tem essa influência. Mas se vocês forem ver a paisagem lá atrás, depois vocês podem observar nas obras do Leonardo. Esse tom que ele usa nas paisagens aqui atrás é parecido muito com as obras do Leonardo. E agora a gente vai conhecer o mais top das galáxias, que é o Leonardo da Vinci. Por que ele era tão top?
né? Muitos conhecem ele como o pintor da Mona Lisa, né? Que é a obra mais famosa dentro do mundo da arte. Porém, ele era muitas outras coisas, e daí, dentre essas tantas coisas que ele ainda era pintor. Mais tá para um hobby do que para uma profissão, né? Então, ele era metido a engenheiro, arquiteto, poeta, músico, inventor, botânico, matemático, escultor e pintor. Então, a pintura não era assim o que ele mais fazia, até que ele fez pouquíssimas pinturas, ele não fez muitas não. E ele também era muito mal conhecido, né? Tinha uma fama ruim de não entregar os trabalhos, né? As pessoas encomendavam, contratavam ele para fazer tal coisa e ele demorava, e muitos ele não terminava, e muitos ele não entregava. Foi assim com a Mona Lisa, por exemplo, né? Ficou anos com ela e ele mesmo disse que nunca terminou. Então, do jeito que a gente conhece ela hoje, segundo o Leonardo, né, ela não está pronta não. Mas por que ele fazia isso? Porque ele era relaxado, preguiçoso? Não, muito pelo contrário. É porque ele era muito curioso, investigador, assim, queria saber tudo, como as coisas funcionavam. Então, se ele fosse fazer uma árvore, não podia ter uma folha qualquer, ele tinha que ir lá estudar direitinho, né? Ele estudava botânica, como que era a folha daquela árvore, né? Como funcionava o olho humano. Ele também, como eu falei ali anteriormente, ele e o Michelangelo, eles dessecavam cadáveres, né, para saber como funcionava o corpo humano. E o legal do Leonardo, porque além de ele fazer todos esses estudos, né, sobre variadas coisas, ele tinha um caderninho de anotação, né? Ele anotava tudo, desenhava tudo da forma como ele descobria as coisas. E hoje em dia esses escritos ainda existem, né? E a gente conhece muito da obra do Leonardo através desses escritos que tem cerca de 12.000 páginas, né? Esses cadernos de anotação. Então ele vivia com esse caderninho, parava ali para observar a formiga e ia anotando, né? Do jeito que ele via, né? Que as coisas aconteciam. Então por isso que ele não conseguia entregar as coisas no prazo, né? Porque ele nunca fazia uma pintura por si só, né? Ele tinha que pensar em todos os detalhes de como tudo funcionava na vida real, não só na pintura. Então ele dizia que ele não só pintava, ele pensava, né? Por isso que ele demorava tanto para pintar. Então algumas coisas que a gente conhece hoje, né, ou que foram inventadas só ali no século XIX, século XX, na verdade já são coisas que o Leonardo pensava nessa época, né? Como um tanque de guerra. Como que ele pensou no tanque de guerra? Ele começou a observar o casco das tartarugas, como era resistente, né? E nisso ele começou a projetar o tanque de guerra, né? Ele projetava várias armas, né, militares. Aqui também é uma arma, né? Uma arma de guerra. A bicicleta, né? Que a gente tem hoje. Então naquela época ele já pensava nisso, né? E observando os pássaros também, um dos sonhos que ele tinha era ver o homem voar, né? Então ele não teve essa oportunidade, infelizmente, né? Então observava como que era a asa, né? Por que aquele tipo de asa fazia o voo mais alto ou mais rápido, enfim, né? Ele observava tudo, ele era muito curioso, muito observador. Tanto que ele tem um dos QIs, né, mais altos de toda a história. Então ali já é uma tentativa. Hoje o helicóptero funciona assim, né, com esse conceito, né, em parafuso, né, que é o princípio então ali do helicóptero. Então é observando os pássaros que ele chegou, então nesse pensamento, né, nessas invenções
que aconteceram na prática mesmo muitos anos depois, né? Ele estudava, como eu disse, anatomia, então ele dissecava, né, os cadáveres para entender como funcionava o corpo humano. Então esse aqui são alguns desenhos, tá, que ele fazia. Aqui ele estudou todas as fases do feto, né, até a criança nascer, até o nascimento. A coração também. Tem que pensar que nessa época não existia nenhum aparelho, né, nenhuma máquina de raio-x, tomografia, ecografia, nada disso, né. Ele fazia os estudos ali observando mesmo os órgãos, né, quando ele dessecava os cadáveres. E aqui é um estudo, aqui no meio, um estudo de botânica. Vocês podem ver aqui, por exemplo, esse de botânica, que tem outros escritos que não tem nada a ver com botânica. Como eu falei que era desse caderninho, né, de anotações que ele levava com ele o tempo todo, e anotando, né, tudo que ele descobria, tudo que ele conseguia experimentar, ver, observar. E algo interessante também do Leonardo da Vinci é que ele escrevia espelhado. Ele escrevia de trás para frente, né, da direita para a esquerda. A gente escreve da esquerda para a direita. Ele escrevia da direita para a esquerda. Aí alguns dizem que ele fazia isso para as pessoas não conseguirem ler, né, o que ele escrevia, não conseguirem roubar as suas ideias. Mas pelos estudos assim parece que não. A explicação para essa escrita de trás para frente é que ele era canhoto, né? E nessa época não tinha caneta como a gente tem hoje, né? Usava ali a pena, né? O bico de pena, mergulhava na tinta e escrevia. E o canhoto tem essa questão de conforme ele vai escrevendo, né? Quem usa lápis 6B e é canhoto vai saber o que eu tô falando. Conforme vai escrevendo, vai o punho aqui, né? A parte aqui da mão, ela vai esfregando no papel e vai borrando tudo. Então imagina que a tinta molhada também, né? Para o canhoto é difícil porque vai sujando tudo e borrando tudo que está escrevendo, né? Então dizem que é por isso, historicamente dizem que é por isso que ele escrevia de trás para frente, porque ele era canhoto para não ficar borrada, né? As letras, e não adiantava não escrever se fosse borrar tudo, né? E como ele era um super gênio, né? Obviamente que ele pensou nisso também. Então alguns escritos dele aqui, de trás para frente, para vocês verem como que a gente consegue ler os escritos dele hoje, com um espelho. Se você coloca o espelho ali, as letras ficam espelhadas e aí você consegue ler, né, o que ele escrevia. Nós não íamos conseguir ler nada porque está tudo escrito em italiano, né? Então algumas obras do Leonardo. A Virgem e a Criança com a Santa Ana. A Santa Ana é a mãe, né, da Maria, então seria a avó de Cristo. Eu quero que vocês observem nas obras do Leonardo essa paisagem atrás, né, que elas sempre vão ser parecidas, diferentes, mas parecidas, tá? De uma obra para outra. Vocês vão observar isso, quando tem paisagem, obviamente, né? A Última Ceia, também do Leonardo, muitos nem sabem que essa obra aqui é do Leonardo, né? Muitos têm uma Santa Ceia, uma réplica, ou uma cópia, ou uma releitura da Santa Ceia em casa e nem sabem que é a primeira ceia, então, ou a última ceia, que é o nome, né? Foi feita pelo Leonardo. Essa obra, ela é um afresco, ela fica num convento, né? Numa das cidades lá da Itália. Anos depois, quando foram reformar, fica na parede, né, um afresco. Quando foram reformar esse convento, obviamente eles nem imaginavam, né, que essa era uma pintura feita pelo Leonardo da Vinci, que seria um dos maiores gênios, né, da pintura, da arte, né, de um modo geral. Eles abriram uma porta bem no meio da obra, né, os caras que estavam trabalhando lá. Depois eles tentaram aqui cobrir, né, refazer essa parte, mas uma vez aberta uma porta, sempre vai ficar a marca, né, mesmo que você arrume ela depois, sempre vai ficar a marca. Então tá a marca ali da porta que eles abriram depois. Tem toda essa questão então da perspectiva, né,
da divisão aqui do equilíbrio dos personagens, tudo isso era muito estudado pelo Leonardo da Vinci. Essa foi uma das obras também que ele não terminou. Dizem, né, que ele não terminou. Mas que ele ficava ali observando muito, porque é assim, porque é assado, porque não é de outro jeito. E assim ele demorava muito, né, para pintar suas obras. Essa aqui, então, ainda existem algumas polêmicas, se é do Leonardo da Vinci mesmo essa obra, ou se não é. Tá bem dividida, assim, estudiosos, muitos dizem que é, e muitos também dizem que não é, né, tem uma divisão. Ela foi encontrada há alguns anos, não muitos, né, num quarto antigo, e depois foi leiloada. Essa aqui, atualmente, até agora, né, foi vendida em 2017, como vocês veem aí na tela, mas até agora é a obra mais cara do mundo da arte, até o momento. Pode ser que, né, amanhã já tenha outra, mas até o momento essa é a mais cara, tá? É a primeira a ultrapassar, então, a barreira dos bilhões, que a maioria das obras de arte são vendidas por milhões. Aqui no caso está 450 milhões de dólares, né? Mas convertendo para real, né? Pensando ali vezes 6, que é mais ou menos isso, né? Dá cerca de 2 bilhões e 850 mil, mais ou menos, né? Então é basicamente 3 bilhões de reais, basicamente. Né? Foi comprado por um príncipe saudita. Se chama Salvator Mundi. Então tem a imagem de Cristo ali com esse globo, né? Representando o mundo. Salvador do mundo, né? E a obra mais famosa, né, mais polêmica e mais conhecida do mundo inteiro, né, a não ser que seja uma tribo isolada, assim, mas se não isso, todo mundo no mundo inteiro, né, conhece a Mona Lisa. É a obra mais visitada no mundo também, né? Ela fica no Museu do Louvre, em Paris, que é o museu mais importante, né, dentro da arte. Então existem muitas polêmicas sobre ela, né? A primeira coisa que chama atenção é que ela não é um quadro muito grande. É um quadro assim, quando as pessoas vão ver ela lá no Louvre, elas vão com uma expectativa muito grande. E quando chegam de frente para ela, assim, meio que dá uma desanimada, porque é um quadro bem pequeno, né? Ela é mais ou menos o tamanho de 2 sulfites, assim, se você juntar 2 sulfites, é mais ou menos esse o tamanho da Mona Lisa, então é um quadro pequeno. Então existem muitas polêmicas, né, acerca desse quadro. Eu vou chamar a atenção novamente para a paisagem que ele coloca lá atrás, que é parecida com as outras que eu mostrei lá, então é uma característica das obras do Leonardo, né? Então existem algumas polêmicas acerca de quem seria a Mona Lisa. Alguns dizem que é o próprio Leonardo da Vinci, né, representado como mulher, que alguns dizem até que ele era homossexual, alguns falam, né, algumas polêmicas. Outros dizem que se você dividir a Mona Lisa ao meio, ela tem metade de características masculinas e metade femininas. Mas a versão oficial, que é a versão histórica, né, a mais oficial, é de que ela seria uma modelo real, né, a esposa de um comerciante de tecidos que era muito rico lá de Florença, que pediu, né, a esposa tinha dado à luz recentemente e ele contratou o Leonardo então para fazer um retrato, né, da esposa dele. Só que o Leonardo, como já falei, né, ele demorava muito para pintar suas obras, ele acabou não entregando, né? E segundo o próprio Leonardo, ele não terminou essa obra. Então ele fazia, via que não tinha ficado bom, refazia, fazia, refazia. Só essa mão aqui, a mão de baixo, ele refez acho que pelo menos umas 10 vezes, assim, que ele apagava, fazia, assim, né? Como que a gente sabe disso? É que eles fizeram alguns testes, né, alguns experimentos com a obra, com
uma câmera especial e que daí viu todas as camadas, né, de tinta e de desenho que tem por baixo da Mona Lisa. Então, tem várias tentativas, né, de se fazer essa mão. Então, ele fez ela várias vezes. Então, a versão mais oficial que seria, então, essa Lisa del Giocondo, por isso ela também é chamada de La Gioconda, né, por causa desse nome, que seria esposa, então, desse comerciante de tecidos. Alguns falam, mas ela não tem sobrancelha, né? Aí também tem algumas polêmicas, dizem que é porque quando foram limpar, não limparam direito e acabou apagando, já que ela era bem ralinha, né, bem fininha. E outros dizem que era moda na época, realmente era moda, mas não sabe se agora se a Lisa ali, a Lisa del Giocondo, tinha aderido a essa moda ou não, né? Como tem muitas curiosidades sobre a Mona Lisa, e assim a gente passaria muito tempo falando sobre ela, eu vou deixar um vídeo em anexo, né, com algumas curiosidades sobre a Mona Lisa na atividade, então quando eu postar a atividade, postar esse vídeo junto. Uma das coisas que eu disse que eu ia explicar, né, sobre a obra do Leonardo é a questão do esfumato. O esfumato, então, é uma técnica de luz e sombra, é uma técnica de degradê criada, então, né, é muito bem executada pelo Leonardo da Vinci, que é considerado o rei, né, do esfumato. O esfumato, então, para as meninas que gostam de maquiagem, né, que fazem, né, os tutoriais aí de maquiagem, é a parte de esfumar a maquiagem, né? De passar de uma tonalidade para outra ou de uma cor para outra, sem ficar aquela divisão. Então você vai esfumaçando, né? A maquiagem, no caso. Aqui no caso do Leonardo, na pintura, ele vai passando tão gradativamente do escuro para o claro que a gente não consegue perceber na obra do Leonardo onde terminam os tons escuros e onde começam os tons claros, né? Porque essa passagem ela é tão suave, tão bem feita, que parece mesmo uma fotografia, né? A gente não consegue ver a linha divisória entre uma tonalidade e outra. Então a gente vê bem aqui na parte dos olhos, né, na parte aqui do pescoço. Então, com o desenvolvimento do esfumato aqui pelo Leonardo da Vinci e outros artistas aqui também usaram, né, a linha desaparece, né, desaparece a linha do contorno, porque o esfumato, né, essa gradação de cor, ela é perfeita, né, parecendo mesmo uma fotografia. Então, na Alemanha, o Renascimento ele vai acontecer um pouco depois da Itália, né? E vai ter algumas características próprias, porque não vai ter tanto o luxo e não tanto voltado para o catolicismo, né? Porque é na Alemanha que vai acontecer a reforma protestante, então não vai ter essa influência tão grande, né, da Igreja Católica. Então, um dos artistas que vai ser muito famoso, e eles vão chamar até de o Leonardo alemão, né, o Da Vinci alemão, porque ele, assim como o Leonardo, não tanto como o Leonardo, mas assim como o Leonardo, ele era muito curioso, né, experimentava e investigava as coisas para obter as respostas, que é o Albrecht Dürer. Então, aqui é um autorretrato, parece um retrato de Jesus, né, o Jesus que a gente conhece, que é aquele modelo italiano de sempre. Clarinho, né, de olhos verdes ou azuis, cabelos longos. Então é um autorretrato. Então ele se autorrepresentou, mas parece mesmo como se ele tivesse representado Jesus, né? O legal do Dürer é que ele tem um monograma. O monograma é um símbolo, né, que eles fazem com as letras iniciais. Então esse é o monograma dele, que aparece, né, nas obras dele. Aqui nessa obra, por exemplo, está aqui, ó, o monograma. A data em que a obra foi criada e a data sempre é o ano, tá? Que eles criam as obras. E ali o monograma. E o Dürer, além de ser pintor, ele também era gravurista. Então ele fazia estilogravuras e gravuras em metal, que eu vou mostrar depois para vocês. Então aqui é uma xilogravura.
pensem na xilogravura que vocês fizeram lá em Acetec e olhem agora para essa xilogravura do Dürer. Não dá nem para acreditar, né, que isso é uma xilogravura, que foi gravada, né, numa madeira, numa placa de madeira e depois impressa, né, com aquele método bem parecido com a imprensa de Gutenberg que eu mostrei anteriormente. Então aqui estão os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas é muito detalhe, né, para se dizer que é uma xilogravura. E aqui é um fragmento, porque é uma obra tão rica em detalhes, que eu peguei só um fragmento, né, desta obra Melancolia, do Albrecht Dürer. É uma gravura em metal. Todas essas ranhuras aqui que vocês estão vendo, que algumas são mais escuras, outras mais claras, elas são feitas com uma ponta de aço, como se fosse um lápis, só que de metal. E aí você tem a placa ali de alumínio ou de cobre e você vai riscando todas essas ranhuras, né, para fazer. Quando você risca mais, fica mais claro, né? Quando você risca menos, fica mais escuro. Então, essa é uma gravura feita em metal, cheia de detalhes, né, e muito realista. Então, agora a gente vai ver sobre a escultura. Então, falando da escultura e da arquitetura, vocês vão perceber que a pintura, nesta época, ela vai ter muito mais destaque do que a escultura e do que a arquitetura. Então, vai ser o auge, né, dos retratos, das pinturas em tela. É no Renascimento que eles vão começar a pintar em tela, né, usar o cavalete e fazer as pinturas em tela, na sua grande maioria com tinta a óleo. Porque eles levavam ali várias horas, né, para ficar observando a pessoa que eles estavam retratando, então precisava ser a tinta a óleo, né, porque ela demora mais para secar e você consegue fazer alterações. Então a escultura e a arquitetura elas vão ter pouco destaque, né? No Renascimento vai ter, e nos outros que vão vir adiante vão ter muito destaque a pintura. O contrário que acontecia na Idade Média e nos outros períodos, que a pintura quase não se destacava e a arquitetura se destacava bastante, né? Então agora a pintura vai vir com mais força, né, a partir do Renascimento. Então as características da escultura. Então eles buscavam representar o homem tal como ele é, na realidade. Então vai ser o realismo, né? Essa volta tremenda, vocês vão ver uma influência muito, mas muito característica da arte grega, né, das esculturas gregas. Então, a proporção da figura, mantendo a sua relação com a realidade, então vai ser totalmente proporcional, né, o estudo anatômico para ver bem certinho as proporções, né, da pessoa, né, da figura humana. A profundidade e a perspectiva, então vai ter as esculturas, vão ser tridimensionais, né, e o estudo do corpo e do caráter humano. Então vai ser baseado totalmente na questão do racionalismo e do humanismo, né, do antropocentrismo, botar o homem, né, como o centro de todas as coisas. Na escultura isso vai ser muito evidente, essa valorização, né, do ser humano. Então, na escultura, um dos artistas que a gente vai ter é o Donatello. Então, vocês já devem ter percebido isso, que agora a gente forma o quarteto das tartarugas ninjas, né? Rafael, Michelangelo, Leonardo e Donatello, né? Os quatro tartarugas ninjas. Na verdade, o desenho das tartarugas ninjas é uma homenagem, né? Um tributo a esses mestres do Renascimento. E é interessante também destacar que esses 4 a gente conhece pelo nome. São os artistas que a gente conhece pelo nome. Os outros artistas, geralmente, a gente conhece pelo sobrenome. Por exemplo, o Pablo Picasso. A gente conhece por Picasso, e não por Pablo. Leonardo da Vinci, então a gente vai chamar ele muito mais de Leonardo do que da Vinci. O Michelangelo, né? O Rafael Sanzio, mas a gente chama de Rafael. E o Donatello aqui também. Então, o Donatello é um escultor. Então, vocês vão ver aqui a referência total,
né, da arte grega, das esculturas gregas. Aqui São João Evangelista, é um dos 4 evangelistas. Então ele ali sentado, né, com o seu evangelho na mão, seu livro, né, na mão. E esse aqui é o Davi do Donatello. Esse Davi aqui é da história do Davi e Golias. O Donatello aqui, ele representou o Davi lá pelos seus 12, 13 anos, né? Ele menino, né? Em forma de menino. Esse cabelo comprido que eles vão dizer, mas parece mais uma menina do que um menino. Mas era a moda da época, tá? Os meninos usarem o cabelo assim. Aqui vocês não vão conseguir ver muito, mas depois eu vou mostrar em detalhes essa obra feita em bronze. Aqui ele está pisando em cima da cabeça do Golias. Então, se for pensar, vendo ele assim, não dá nada para ele, né? Dizer, mas esse cara aí matou o Golias. Então, ele mostra ali, ele pisando na cabeça do Golias para mostrar mesmo que, mesmo ele mirradinho, assim, pequenininho, ele teve força, né, para matar o gigante. Então, aqui são detalhes da obra, pra vocês verem o cabelinho ali, charmoso, né, que era moda na época. Então, ele bem novinho, né, bem rapazinho. E ali ele pisando na cabeça do Golias, né, que era um gigante bem mais velho do que ele. Então, essa escultura é feita em bronze. Depois, mais pra frente, eu vou trazer ela para fazer uma comparação. Outro artista escultor que é muito famoso é o Michelangelo. A gente viu anteriormente que o Michelangelo também ele era pintor, né? Pintou lá a Capela Sistina. Mas ele é muito mais para escultura do que para pintura. Ele gostava muito mais de esculpir do que pintar. E as obras dele eram extremamente realistas, né? A gente vai ver depois em detalhes. Essa é a Pietà, ela fica no Vaticano também. E é a Maria, né, mãe de Jesus, segurando o filho, né, Jesus Cristo, morto em seu colo. Vocês vão ver, eu vou mostrar alguns detalhes, porque parece um humano petrificado, não dá para dizer que é uma escultura. Então, aqui alguns detalhes para vocês verem. E o rosto, ó, de Jesus, né? As vestes, né? A dobra das vestimentas, pensando que isso aqui tudo foi esculpido em mármore. Então, não é uma coisa simples de ser feita, né? Mármore branco. E aqui, se vocês observarem bem, parece uma pessoa, né? Parece um humano petrificado. Não dá para dizer que é uma escultura, né? Tem todos os ossos ali da costela, as veias aqui no braço, né? Então, é a anatomia perfeita, né, do Michelangelo. E essa aqui também é uma das obras bem famosas do Michelangelo, que também é o Davi. Mas aqui o Davi já é adulto, né? Diferente do Davi do Donatello, que era um rapazote, né? Um guri. Essa escultura, para vocês terem uma ideia, ela tem 4,10 metros de altura. Aí falando 4,10 metros, não dá para ter uma noção. Então, eu trouxe aqui essas pessoas nesses andaimes, para vocês terem uma breve noção assim da altura do Davi, do Michelangelo. É enorme. Pode ver a pessoa aqui fazendo o restauro na obra, a limpeza, como ela é pequena, né? O tamanho do Davi, do Michelangelo. Então, essa obra, o Davi do Michelangelo, ela foi feita para ficar em cima do telhado de uma igreja. Só que daí não deu certo lá a estrutura e ele acabou ficando na praça, em frente a essa igreja, lá na Itália, né? Só que depois de uns anos, como ela estava meio se deteriorando no tempo, eles resolveram levá-la para dentro de um museu, né? Um museu em Florença. Aqui então estão lado a lado o Davi do Donatello, que é um rapazote, um guri, né, de 12, 13 anos, que bem parece uma menina, mas é um guri.
e o Davi do Michelangelo, né, o Michelangelo é total, né, arte grega, não tem o que tirar nem pôr, né, totalmente característico, né, da arte grega. Então aqui ele é um jovem rapaz, né, lá pelos seus 20 anos. É bem diferente, né, do Davi do Donatello. Agora vou mostrar alguns detalhes do Davi do Michelangelo. O olhar profundo aqui, ó, as rugas na testa, esse franzido, né, da testa, os cabelos, toda a parte anatômica aqui, ó, do peito, né, todo definido como as esculturas gregas eram, né? Então tem total. E esse olhar profundo, né? Ele analisando como que ele vai fazer para matar aquele gigante. Ele ali segurando a funda, né? Que era a arma que ele usou para tirar a pedra na cabeça do gigante. E aqui os detalhes, ó. Também esculpido em mármore, tá? Olha todas as veias aqui da mão dele, né? Dá para dizer que é um humano petrificado, né? Não dá para dizer que é uma escultura, que foi esculpido isso daqui. Então, ali também todos os detalhes aqui, ó, da anatomia. O pé eu trouxe essa foto para vocês terem uma noção do tamanho, né? Dessa escultura também. O pé é meio que gigante, mas é porque a obra é gigante mesmo. Então aqui é uma frase que o Michelangelo falava, que eu não faço esculturas, na verdade elas sempre estiveram lá, eu apenas retiro os excessos. Então está dizendo aqui que ele pega o bloco de mármore e ele liberta a escultura que está lá dentro. Eu acho muito bonita essa frase dele. Então ele diz que ele não esculpe, ele só tira o que está sobrando, né, para formar a figura. Acho bem legal esse pensamento dele. Aqui é um autorretrato, tá? Do Michelangelo. E agora a gente chegando nos finalmente, né? Que a aula já tá gigante, mas é porque o Renascimento é muito bacana, muito interessante. Então, na arquitetura renascentista, a ocupação do espaço, ela vai se basear em relações matemáticas. A matemática vai se desenvolver muito também nessa época, principalmente nessa relação da arquitetura. Então, eles vão pensar as igrejas e os espaços em relação ao homem, né, a proporção do homem. O principal arquiteto, né, que vai se destacar nessa época é o Brunelleschi. E o Brunelleschi foi um dos estudiosos da perspectiva, né, que vocês já viram na aula ali sobre perspectiva. Então, uma das grandes obras do Brunelleschi é essa cúpula dessa catedral aqui, que é a Catedral de Santa Maria del Fiore. Fiore é flores, né? Florença é a cidade das flores, né, na Itália. Então, tem todo um estudo matemático para ficar bem certinha a cúpula, para ela não desabar, né? Porque tem que ter uma estrutura bem sólida, né, para aguentar o peso dessa cúpula. E vocês vão ver na arquitetura também é uma influência total, né, da arte romana e da arte grega. Né? Vão ter as colunas, os frontões, aqui no caso o arco romano, né, que é esse arco de volta perfeita. E o exemplo de arquitetura mais interessante assim, para mostrar para vocês verem bem essa influência, né, da arte greco-romana, é a Basílica de São Pedro, né, no Vaticano, lá onde fica o Papa, né, onde mora o Papa. Então, totalmente greco-romano, né. Tem aqui, ó, essa parte piramidal, que é o frontão, aqui em forma de triângulo. As colunas, total Grécia, né. Os arcos, total arte romana. E a diferença dessa igreja para outras igrejas do Renascimento, que a gente sabe que aqui a igreja de São Pedro, né, do Vaticano, é essa cúpula em formato de coroa, para mostrar ali que mora o poderoso, né, da igreja, o rei da igreja na terra, né, que seria o Papa. Porque o nome São Pedro? São Pedro foi o primeiro Papa, foi um dos discípulos de Jesus. Por isso o nome São Pedro.
Então aqui está o São Pedro, ó, com as chaves da igreja, né, representando. Então esse foi um dos apóstolos, né, de Jesus, que foi o primeiro papa então da Igreja Católica. Ele tem várias esculturas, né, de vários apóstolos. E aqui é a Basílica de São Pedro, como ela é vista por dentro, como ela é por dentro, né? Aí também vocês vão ver o frontão, as colunas, os arcos, é totalmente as esculturas, né? Totalmente arte grega, né? Arte greco-romana. E a cúpula ali que eu falei em formato de coroa, que também é com as colunas, né? Representando, tendo essa influência, né? Da arte greco-romana. Mais um detalhe, né? Talvez vocês tenham se questionado se houve esse rompimento, né, com o teocentrismo, que era lá da Idade Média, com a igreja da Idade Média, com a igreja cristã, né? Por que os artistas continuavam fazendo arte, né, fazendo pinturas, esculturas que estavam relacionadas ao cristianismo, né, à fé cristã? Aí tem duas questões. A primeira é que o homem do Renascimento ele não deixou de ser cristão, né? Ele não deixou de ter a sua fé. O que ele deixou ele deixou de ter medo, né? Porque na Idade Média eles tinham muito medo das coisas que a igreja dizia que ia acontecer, né? Por exemplo, eles tinham muito medo de ir para o inferno, né? As pessoas daquela época. E no Renascimento, como eles vão ter acesso a mais conhecimento, né? Ali o Martinho Lutero, por exemplo, que traduziu a Bíblia, então eles começaram a entender melhor, conhecer principalmente o Novo Testamento, né? Que vem com a vinda de Jesus e um Deus mais amoroso. Então eles perderam esse medo, né? E outra questão é que a Igreja Católica foi um dos grandes mecenas, né, dos artistas. Grandes patrocinadores, eles contratavam os artistas para fazer as obras para as igrejas. Então essas são duas questões que respondem, né, porque eles não deixaram de fazer arte religiosa, né, arte cristã. Então a nossa aula fica por aqui. Até a próxima. Tchau!